Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16. Nós leremos do verso 13 ao verso 17. Diz assim a boa e perfeita palavra de Deus. Tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus lhe disse: Simão Bar-Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graças pelo privilégio que temos de falar contigo. E nós nos achegamos através da pessoa bendita do teu Filho Jesus, assistido pelo Espírito Santo, ó Pai, para pedir plena iluminação, para que possamos entender as verdades contidas na Tua Palavra, para que possamos sair daqui, ó Pai, amando ainda mais a Jesus, para que possamos sair daqui reconhecendo ainda mais, de modo mais sublime ainda, maravilhados com o sacrifício de Cristo em encarnar, em vir a esse mundo e sofrer e morrer pelo Teu povo. Ó Pai, pedimos iluminação do Teu Santo Espírito para nos encorajar e nos exortar, nos consolar nessa noite. É assim que nós oramos, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. No ano de 1966, o cantor, compositor e fundador dos Beatles, John Lennon, ele deu uma entrevista que ficou marcada na história por conta de uma declaração polêmica. À época, John Lennon, para um jornal inglês, ele disse que o cristianismo estava às portas de se acabar. John Lennon disse que o cristianismo iria diminuir, minguar, até sumir completamente. E ele ainda corrobora a sua fala, dizendo que hoje, ou seja, aquela época, década de 60, os Beatles eram mais populares do que Jesus. Essa foi uma fala perigosa, uma fala irresponsável, e foi uma fala que causou inúmeros problemas, inúmeros prejuízos para John Lennon e para os Beatles, inclusive prejuízos financeiros até. Houve, por exemplo, nos Estados Unidos, um movimento em que grupos, por conta desse discurso, por conta dessa fala, foram às ruas para queimar publicamente os discos da banda como um sinal de pleno e completo desprezo pela fala herética daquele músico inglês. Mas a grande questão, meus irmãos, é que, independente de qualquer retratação posterior de John Lennon, e foi isso que ele fez, em que ele disse que foi muito mal interpretado, o que nós observamos é que essa fala está fundamentada numa visão diminuta da pessoa de Jesus. Porque Jesus, ele não foi um homem comum que em determinado momento da sua trajetória ele percebeu que era carismático. Jesus não foi o tipo de homem comum que em determinado momento do seu ministério percebeu que ele atraía multidões e por isso ele decidiu começar um movimento chamado cristianismo. Jesus também não foi alguém que se empenhou para ser famoso, que deu gás para ser popular, para ter status, para que o seu nome ficasse para sempre nos anais da história. Não, nada disso. A fala de John Lennon é a fala de alguém que estava cego para a realidade. E eu não me refiro à realidade da juventude secularizada daqueles dias, que provavelmente se apegava mais ao rock do que à religião. Mas ele estava cego para a realidade de quem é Jesus.
E essa, meus irmãos, é a grande pergunta a ser respondida por cada um de nós. Quem é este homem? Quem é Jesus? Se tivermos uma concepção equivocada sobre a pessoa de Jesus, isso vai nos levar a enxergar o cristianismo de uma outra maneira. Isso vai nos levar a enxergar Jesus de uma forma simplista, como sendo um mero mestre. Um homem que veio pregar e ensinar bons costumes, alguém que veio pregar uma nova filosofia de vida e só. A pergunta, quem é Jesus? Ela precisa ser respondida. E foi uma pergunta que precisou ser respondida e reafirmada ao longo da história da igreja. Mas perceba, a igreja precisou lidar com os múltiplos discursos, as múltiplas confissões, as múltiplas definições sobre a pessoa de Jesus. Mas perceba, aquele que primeiro pergunta quem é Jesus é o próprio Jesus. O texto que nós lemos traz essa realidade. Jesus, ele leva os seus discípulos, o texto começa com esse movimento, tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, ou seja, um movimento, uma chegada numa região de Cesareia de Filipe, um território gentil, um território que ficava ao norte da Palestina, cerca aproximadamente de 200 quilômetros de Jerusalém, e que estava sob a forte influência de várias religiões. Havia, por exemplo, ali o centro de um culto a Baal, possuía templos ali para cultuar deuses gregos, e Herodes, o Grande, ele havia construído ali um templo em homenagem a César Augusto, que era o imperador. Então, que tipo de movimento é esse? Jesus conduz os seus discípulos para um território onde homens, pessoas, indivíduos estavam imersos em idolatria. E é naquele contexto de múltiplas percepções, de múltiplas definições sobre a pessoa de Jesus, é que ele quer saber dos seus discípulos o que é que as pessoas dizem sobre ele. E a resposta daqueles homens mostrou o quanto as pessoas estavam confusas. O verso 14 nos diz assim, que eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros estão dizendo por aí que o Senhor é Elias, outros estão dizendo por aí que o Senhor é Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus se vira para os seus discípulos, para aqueles homens que andaram com ele dia e noite por quase 3 anos aqui, e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E é Pedro aquele que lidera esse grupo, um dos líderes desse grupo, atabalhoado, não é? O sanguíneo Pedro, é quem se adianta e quem responde essa importante questão. O verso 16 nos diz que Simão Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele: Simão, Simão, você é um homem bem-aventurado, você é um homem feliz, você é um homem abençoado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai, que está onde? No céu. Jesus, ele aceita a confissão que sai da boca de Pedro. E essa confissão é assertiva sobre Jesus. Ela nos ensina quem ele é e o que ele veio fazer. Nós olhando para esse texto, verso 17, nós observamos, o verso 16, nós observamos que Simão vai dizer que ele é o Cristo, Jesus é o Cristo. Nós já falamos aqui, meus irmãos, mais de uma vez, algumas vezes nós já falamos aqui, que Cristo não é sobrenome de Jesus. Maria, quando vai registrar Jesus, não bota Jesus Cristo, né? Não. Cristo é um título que significa o ungido, aquele esperado, o Messias tão aguardado, aquele que viria para trazer libertação para o povo de Deus, aquele tão esperado Messias. O texto também nos diz, na declaração de Pedro, que Jesus é o Filho do Deus vivo. Além de ser o Cristo, além de ser aquele aguardado Messias, ele é o Filho do Deus vivo.
Essa é uma verdade que sai da boca de Pedro, mas é uma verdade anunciada pelo próprio Jesus no verso 17, que diz que Simão Pedro é abençoado, é um homem feliz, bem-aventurado por proferir essa confissão. Por quê? Porque o seu Pai, que é Deus, está no céu, que está no céu, o revelou. Pedro diz que ele é o Filho do Deus vivo e ele corrobora dizendo exatamente. Quem revelou isso para você não foi carne, não foi sangue, não foi ninguém dessa terra, mas foi o meu Pai, Simão, que está no céu. Essa foi, meus irmãos, uma declaração, uma confissão de fé muito simples, mas profunda e satisfatória para Jesus. Porque Jesus não é Elias, não é profeta, não é Jeremias. Jesus não é um homem como outro qualquer, ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus Pai. A pessoa do Pai e do Filho estão presentes nesse texto, e a realidade que nos é apresentada é a de que o Pai e o Filho são duas pessoas distintas. Perceba, nós trabalhamos aqui em outro momento a definição da Trindade, dizendo que Deus existe eternamente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. Cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus. Nós só estamos olhando para esse texto, percebendo que há duas pessoas distintas, o Filho e o Pai. E se o Pai é eternamente Pai, como nós vimos no domingo passado, quando o pastor Fábio trabalhou aqui a doutrina de Deus Pai, nós vimos isso, que o Pai, ele é eternamente Pai. Não houve um só minuto, um só segundo em toda a eternidade que o Pai não fosse o Pai. E perceba, para que o Pai seja o Pai, é preciso ter um Filho. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, é eternamente Filho. Não existe Pai sem Filho. O próprio Jesus nos diz o que o Deus Pai fazia antes da criação. Em João capítulo 17, verso 24, quando ele, na sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, me amaste quando? Antes da fundação do mundo. O Pai já amava o Filho, o Pai já se deleitava no Filho, o Pai já era Pai desde a eternidade. Portanto, o Pai é eterno e por isso Jesus é eterno e tem os mesmos atributos do Pai. Mas pensando na pessoa do Filho, o teólogo sistemático Wayne Grudem, ele resume o ensino acerca da pessoa de Cristo assim: Jesus Cristo, ele foi plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa, e assim o será para sempre. Jesus Cristo foi plenamente, ou seja, verdadeiramente Deus, foi verdadeiramente homem em uma só pessoa, e assim o será para sempre. Essa é uma definição simples, mas acredito que seja uma definição satisfatória, porque é uma definição que abrange duas áreas importantes da natureza de Jesus: a natureza divina de Cristo e a natureza humana de Cristo. Ou seja, Jesus não é duas pessoas. Jesus não é uma pessoa divina e uma outra pessoa humana em um corpo, não. Ele não é uma pessoa que está operando também em duas personalidades. Ele é totalmente Deus e totalmente homem, duas naturezas que são distintas, mas que estão perfeitamente unidas. Isso é o que nós chamamos na teologia de união hipostática. Eu sei que é um termo pesado para uma hora dessa, no domingo à noite. Você já está pensando amanhã, pegar o Japeri lotado para ir para o centro do Rio para trabalhar. Mas isso é importante. Quando nós usamos o termo união hipostática, nós queremos dizer, nos referir à forma como a divindade e a humanidade estão unidas a Cristo Jesus. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Duas naturezas distintas que estão perfeitamente unidas em Jesus. São realidades, como nós veremos, que não podem ser separadas uma da outra.
Porque se nós, meus irmãos, subtrairmos uma dessas duas realidades, um desses dois aspectos, a natureza divina ou a natureza humana de Cristo, a pessoa e a obra de Jesus deixarão de ser para nós uma boa notícia. Nós sabemos que o nascimento de Cristo é uma boa notícia. O mundo que andava em trevas viu uma luz brilhou. A esperança chegou, a esperança raiou para todos os homens. E por quê? Porque esse bebê que chegou, esse menino, esse homem, é o homem Deus. Dois aspectos que não podem ser separados ou subtraídos. Portanto, eu quero trabalhar com os irmãos esses dois aspectos. A natureza divina e a natureza humana de Jesus. E mostrar como essas realidades juntas são importantes na compreensão dessa doutrina, que é uma doutrina fundamental. Fundamental. Quando nós olhamos para a divindade de Jesus e olhamos para a Escritura, nós vemos que há centenas de versículos explícitos que apontam para a divindade de Jesus. Fica tranquilo, porque eu não vou ler todos, eu vou ler alguns, tá? Separei alguns para que a gente possa perceber essa realidade, a divindade de Jesus. Por exemplo, o apóstolo João, ele abre o seu relato no Evangelho dizendo assim, eu quero ler apenas o verso 1 e o verso 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verso 14 nos diz que o Verbo, que estava com Deus, e era Deus, se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nesses versículos, é um capítulo belíssimo, João capítulo 1, maravilhoso, fica um bom exercício para você de ler esse texto em casa e ruminar esse texto, porque realmente tem muita coisa aqui para se extrair. Mas é interessante que nesses versos, João ele vai descrever que Cristo, o Verbo, que se fez carne, tem uma natureza divina. João diz que no princípio, o Verbo que estava com Deus era Deus. Isso é interessante, meus irmãos, porque o texto ele vai repetir aqui as mesmas palavras iniciais da Escritura em Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio, ou seja, João está falando de algo que já era verdade antes que o mundo fosse criado. A divindade de Jesus é uma divindade eterna. Portanto, Jesus, o Deus Filho, sempre foi Deus e plenamente Deus. É interessante também que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 6, ele diz assim: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Perceba nesse verso a ênfase de Paulo ao destacar que Cristo Jesus é o Senhor. E para a gente chamar alguém de Senhor é um sinal, muitas vezes, de respeito, né? Você chama o motorista de Senhor, né? De um ônibus. Você chama o porteiro do seu prédio de Senhor. Você chama o seu professor de Senhor. Você chama um governante de Senhor, um médico de Senhor, um idoso, enfim, é comum para a gente. É uma forma de reconhecer que aquela pessoa exerce algum tipo de autoridade. Se você usa isso banalmente, mas tecnicamente é assim que se reconhece. Mas a palavra que para Senhor, nesse texto, é a palavra Kyrios. E Kyrios é a tradução grega para a palavra hebraica Adon, que geralmente, frequentemente, é traduzida por Adonai, que significa meu Senhor, fazendo referência a Yahvé. Yahvé, o nome de Deus, o Deus criador, o Deus que é sustentador de todas as coisas. Ou seja, Paulo não está aqui sendo gentil com Jesus, como você é gentil com um porteiro, por exemplo. Paulo, ele está dizendo que Jesus é Deus, fazendo referência a Jesus como sendo Cristo, o meu Senhor, o Yahvé, o Deus. Em outro momento, Paulo também nos diz que nele, ou seja, em Jesus,
habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, mais uma vez, Paulo vai corroborar a sua tese, dizendo que Jesus é Deus. Há igualmente um exemplo claro no Antigo Testamento, quando o nome de Deus é aplicado a Cristo, numa passagem messiânica que é muito conhecida, Isaías capítulo 9, verso 6, quando o profeta vai nos dizer: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi concedido, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías, nesse contexto, estava falando de um rei perfeito, que viria para fazer justiça, para colocar as coisas em seu devido lugar. E esse menino, esse tão esperado rei, ele tem uma natureza humana e divina. Ele possui atributos divinos, isso fica claro quando nós olhamos para os títulos que ele recebe, sendo um desses títulos, Deus Forte. Ou seja, esse rei teria sobre si o genuíno poder de Deus, pois é o próprio Filho de Deus. É interessante como o evangelista Mateus ele faz uso desse texto, dessa realidade, para aplicar a Cristo Jesus. Há um testemunho bíblico claro, apóstolos, profeta, mostrando a divindade de Jesus, mas há também um exemplo claro na Escritura, quando o próprio Jesus se apresenta como Deus. Em Mateus 16, o texto que nós lemos, Jesus ele se intitula Filho do Homem. Filho do Homem. Esse é um termo, que é empregado cerca de 84 vezes nos 4 evangelhos, apenas sendo usado pela pessoa de Jesus no contexto em que ele fala dele mesmo. Fora dos evangelhos, apenas Estevão, em sua pregação no livro de Atos, usa essa expressão para referir-se a Jesus. É Jesus quem usa para ele mesmo, e Estevão usa apontando para Jesus. E Jesus ele toma para si esse termo, e o plano de fundo dessa realidade está no profeta Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14, que nos diz assim: eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com filho de homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião, bem idoso, e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Essa passagem fala claramente de alguém que teve origem celestial e recebeu um domínio eterno sobre todo o mundo. E Jesus, ele usa o contexto dessa passagem, com o termo Filho do Homem, para reivindicar a sua divindade, quando ele estava sendo pressionado e interrogado pelos líderes religiosos da sua época. Pessoas que conheciam o Antigo Testamento. Pessoas que tinham diante deles essa noção, a noção do Filho do Homem, a noção de um Filho do Homem que tinha um domínio sobre tudo e sobre todos. E em Mateus 26, o verso 64, nós vemos essa realidade, quando Jesus responde aos seus opositores. É como disseste: contudo, digo-vos que de agora em diante vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, aqui referência clara a Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, Jesus, meus irmãos, estava alegando ser o governador eterno do mundo. Aquele que tinha a origem celestial, que é mencionado na visão de Daniel, num contexto que era muito conhecido por aqueles homens que estavam interrogando ele. Ele é o Filho do Homem. Ele é, de fato, o verdadeiro Filho de Deus. Há outros textos, outras alegações diretas, indiretas na Escritura, que apontam para o fato de que Jesus é Deus e que ele tem os mesmos atributos de Deus. Nós vemos, por exemplo, ele demonstrando onipotência ao acalmar a tempestade com apenas uma palavra.
Nós vemos que ele tem todo o poder quando ele multiplica pães e peixes. Nós vemos que ele afirma a sua eternidade, a sua onisciência, a sua soberania e tantos outros atributos que testemunhavam a todos que ele era Deus. E a grande beleza que a divindade de Jesus nos traz é que mesmo em seu ministério terreno, meus irmãos, ele sabia da sua divindade. Ele era conhecedor da sua igualdade com Deus. Nós sabemos e nós vimos isso que, essencialmente, na questão ontológica, na questão do ser, o Pai não está acima do Filho, o Filho não está acima do Espírito, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Há somente um Deus. Ah, pastor, mas não existe uma hierarquia, uma acima... Não existe hierarquia. Porque se alguma pessoa da Trindade, tivesse 1% a mais de poder, um atributo que seja mais do que uma outra pessoa, essa pessoa da Trindade, que tem esse % a mais, que tem esse atributo a mais, é que deveria ser adorada. Mas o que nós vemos é que há uma harmonia dentro da própria divindade, na Trindade. Pai, Filho e Espírito, Deus. Embora o Pai não seja o Filho não seja o Espírito, porque há 3 pessoas distintas. Ou seja, Jesus sabia tudo isso. Em seu ministério terreno ele sabia, era conhecedor da sua divindade, era conhecedor que na questão ontológica, na questão do ser, era igual a Deus, mesmo exercendo uma função específica no plano da redenção, mas ele jamais usou essa segurança para o seu benefício próprio. A grande beleza de enxergarmos Jesus como Filho de Deus, sendo Deus, é que não há um só registro, meus irmãos, uma só linha em toda a Escritura, em que Jesus faz uso dessa divindade, da sua divindade, do seu poder, para se autopromover. Não. Jesus em nenhum momento ele buscou ser exaltado, mas em vez disso ele vem em forma de servo, ele vem para servir humildemente. O seu poder e a sua divindade foram usados para cumprir a missão dada pelo seu Pai ao salvar um povo para si. Foi por isso que Jesus veio a esse mundo. A sua divindade é para o seu povo, em favor do seu povo, para a salvação do seu povo, do povo eleito, quando o Pai elegeu antes da fundação do mundo. Nós precisamos pregar essa verdade. Nós precisamos pregar a verdade de que Jesus é Deus. Mas por quê? É preciso enfatizar isso. Primeiro, porque só alguém que fosse verdadeiramente Deus poderia arcar com toda a pena de todos os pecados, de todos os que crescem nele. Nenhum homem poderia, meus irmãos, seria capaz de suportar a pena que Cristo Jesus suportou na cruz. O testemunho bíblico nos diz que a salvação pertence ao Senhor, não é verdade? Nós precisamos pregar essa verdade, não apenas porque Jesus era o único capaz de suportar o que ele suportou na cruz, mas porque a salvação ela vem do Senhor. Toda a mensagem da Escritura é moldada para mostrar que nenhum ser humano, nenhuma criatura jamais conseguiria salvar o homem. Conseguiria salvar-se por si mesmo. Somente Deus poderia salvar a humanidade. E Deus entra na história, na pessoa bendita de Jesus, que é verdadeiramente Deus. Em terceiro lugar, somente alguém que fosse verdadeiramente e plenamente Deus poderia ser o mediador entre Deus e o homem, tanto para nos levar de volta a Deus, como também para revelar Deus de maneira clara e completa para nós. Um homem, em nenhuma instância, circunstância, conseguiria suportar, conseguiria ser o intermediador entre Deus e de forma alguma conseguiria revelar a Deus plenamente. Mas Jesus revelou a Deus plenamente, porque Ele é Deus. Mostra-nos o Pai, Filipe disse. Rapaz,
Tu está tanto tempo comigo, está perguntando, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, Felipe. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, como vai dizer o apóstolo Paulo, que nós já vimos. Portanto, se Jesus não é plenamente Deus, meus irmãos, se ele não é Deus, verdadeiramente ou plenamente Deus, nós não temos salvação. Percebe? Se nós subtrairmos essa realidade, a natureza divina de Cristo, não existe boas novas, eu e você estamos completamente perdidos. Nós não temos cristianismo, não tem uma boa notícia. A nossa fé e a nossa esperança só permanecem vivas porque Jesus é Deus. E essa verdade nós não podemos negociar. Há muitos grupos, religiões, que vão dizer que não é bem assim, que ele não é eternamente Deus, que ele não é totalmente Deus. Pode ser até 50% Deus, mas não 100% Deus, mas esse não é o testemunho bíblico. O testemunho bíblico é o de que Jesus é 100% Deus, plenamente e verdadeiramente Deus. E é nesse ponto que nós somos levados para uma outra realidade, que é a realidade humana de Jesus. Como dizem os antigos, ele é verdadeiramente Deus, mas também verdadeiramente homem. Pastor, mas como é isso, hein? Está aí uma boa pergunta, né? Se você souber, eu aguardo você me dizer também. Porque, de fato, é um mistério. Como 100% Deus e 100% homem? Quando nós pensamos na humanidade de Cristo, na plena e verdadeira humanidade de Cristo, nós consideramos que ele, sendo plenamente homem, ele possuía um corpo humano, um corpo físico, assim como o meu, assim como o seu. Jesus, ele nasceu como um bebê, e essa é a grande maravilha do Natal. O nosso Salvador se fez um bebê, se fez um menino. Foi alguém que passou pela infância, né? Você lembra daquele episódio que os pais deles ficaram malucos procurando Jesus? E quando foram ver ele com 12, 13 anos de idade, ele estava onde? No templo. Ou seja, um bebê, mas foi crescendo, passou pela infância, passou pelas fases normais até ser um homem adulto. Nós vemos também, à luz dos evangelhos, que ele cansava, ele tinha sede, ele tinha fome. E eu escrevendo esse sermão, eu pensando, né? Devia ser muito bom andar com Jesus, porque era comida o tempo todo, né? Que bênção, né, meus irmãos? Que bênção, é bom demais ser crente, né? Sempre onde a gente está é mesa, a mesa farta. Tenho certeza que nós aprendemos isso com o nosso Senhor e Salvador, que é plenamente humano. Sentia fome, sentia alegria, prazer em comer, em estar à mesa com seus amigos. Ele possui igualmente uma mente humana. Lucas 2,52 nos diz que ele crescia em sabedoria. Ou seja, ele passou por um processo de aprendizado, assim como eu e assim como você, não é? É por isso que a gente, muitas vezes, em aniversário de criança, nós oramos que ele cresça em estatura, em sabedoria, não é? Você quer que ele o quê? Seja conhecedor, tome ciência das coisas, vá crescendo sendo sábio. E justamente Jesus, ele foi crescendo em sabedoria porque ele tinha um corpo humano e ele tinha uma mente humana. Ele passou por um processo de aprendizado, assim como acontece com todas as outras crianças. Nós observamos também que Jesus, ele tinha emoções humanas. Ele sentiu alegria, tristeza, quando seu amigo morreu, não é? Se sentiu também angustiado no Getsêmani, pelo que ele haveria de passar. Um caso interessante, pensando na plena humanidade de Jesus, é pontuar também que em Nazaré, a cidade onde Jesus cresceu, ele era uma pessoa conhecida, né? Eu acho que não era tão difícil saber porquê, devia ser uma coisa realmente minúscula. E quando Jesus começou a crescer, a se desenvolver, a desenvolver o seu ministério terreno, Jesus volta a Nazaré e ele foi reconhecido pelas pessoas. As pessoas reconheceram Jesus, mas um fato interessante é que eles não aceitaram Jesus. Jesus não foi aceito. Em Mateus capítulo 13, o verso 54, nos diz assim, que chegando à sua cidade, passou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia,
De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chamava Maria, não se chama Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Então, de onde lhe vem tudo isso? E se escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: é somente em sua terra e em sua casa que um profeta não é honrado. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Muita coisa pode ser extraída desse texto. Mas eu quero que os irmãos percebam que as pessoas não viam Jesus como um fantasma. As pessoas não viam Jesus como uma espécie de holograma, não. Um ser angelical, não. Mas como um homem, uma pessoa que cresceu ali no meio deles, que tinha nome, que tinha endereço, que tinha irmãos, de tal modo que eles não acreditavam que Jesus agora fizesse os sinais que estavam fazendo. Peraí, esse não é o filho de José, de Maria, que tem os irmãos aqui? Mas de onde é que vem tanta sabedoria, assim, tantos sinais, né? Por isso que eu vou defender que Jesus, antes do milagre, lá em Caná, João 2, seu primeiro milagre, né? Eu creio que ele foi realmente o primeiro milagre dele. Que enquanto criança, adolescente, porque tem histórias por aí, no submundo da igreja, que vai dizer que Jesus ressuscitou umas rolinhas, por exemplo, né? Estava brincando com a rolinha, ele ressuscitou aquela rolinha, um passarinho. Mas perceba, se ele tivesse ressuscitado um passarinho, ninguém esquece uma pessoa que ressuscitou um passarinho, meus irmãos. Se você vê alguém que ressuscitou um passarinho, você chega para essa pessoa, porque assim, mas ao verem os sinais realizados por Jesus, eles, peraí, isso não é aquele que... Então Jesus não é uma espécie de fantasma, não é um ser angelical, mas é uma pessoa. As pessoas reconheciam Jesus como um homem, como de fato uma pessoa. Mas quando nós pensamos na humanidade de Jesus, nós somos levados a considerar o seu nascimento. Nós sabemos que humanamente só há uma condição para gerar filhos, que é a reprodução sexuada. Nós sabemos disso. Mas o nascimento de Jesus foi um nascimento miraculoso. À luz do testemunho bíblico dos evangelhos, nós sabemos que Maria era uma moça virgem, aproximadamente 16, 17 anos, mas que ela engravidou após receber a visita de um anjo que lhe diz que no momento oportuno o Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Deus Altíssimo a encobriria e por isso o menino seria chamado Filho de Deus. Perceba, uma mulher que ainda não tinha conhecido na intimidade homem nenhum, mas que recebe a visita de um mensageiro divino que diz que ela ficaria grávida de modo miraculoso. O Espírito Santo viria sobre ela e o poder do Altíssimo, o poder de Deus, a encobriria de modo que ela ficaria grávida. E é interessante também que o anjo vai dizer que o menino seria chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, nós vemos essa realidade. Essa é a doutrina que nós conhecemos como a doutrina do nascimento virginal de Cristo. É uma outra doutrina, meus irmãos, que nós não podemos nos esquecer. Quando falamos de Jesus, essa doutrina precisa estar no centro do discurso também, quando falamos da humanidade de Jesus. Jesus, ele nasceu. Ele veio a essa terra como um bebê, é gerado, não é criado, ele é eterno junto ao Pai. Vem a essa terra, encarna como um bebê no ventre de uma mulher virgem, e isso é puro milagre divino. Mas por que nós precisamos enfatizar essa doutrina do nascimento virginal? O que é que essa doutrina necessariamente nos diz? Primeiro, ela nos mostra, mais uma vez, que a salvação vem do Senhor. O nascimento virginal de Cristo é mais um lembrete de que a salvação jamais pode vir pelo esforço humano.
Foi o próprio Deus, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, no proto-evangelho, foi ele quem disse, ele que prometeu, que a semente da mulher, um filho que viria de uma mulher, ele nasceria em determinado momento e ele pisaria na cabeça da serpente. E ele vai tornar esse aspecto em realidade pelo seu poder e não pelos esforços humanos. Ou seja, realmente e verdadeiramente a salvação pertence ao Senhor. A salvação ela é obra do próprio Deus. Isso fica evidente desde o nascimento, desde o início da vida de Jesus. A doutrina do nascimento virginal possibilitou a união da plena divindade e da plena humanidade em uma só pessoa. Nós temos pregado e defendido aqui que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Portanto, foi assim que Deus, poderia ser de outras maneiras, tá, meus irmãos? A sabedoria de Deus é uma sabedoria vasta. Por que assim, pastor? Porque Deus quis assim. E não poderia ser assado, não? Poderia ser assado, se Deus quisesse assado. Mas ele não quis assado, ele quis assim. Ele quis desse jeito aqui. Foi desse jeito, dessa maneira, que em sua sabedoria, ele ordenou uma combinação de influência humana e divina no nascimento de Cristo, de modo que a plena humanidade nos seria evidente pelo seu nascimento humano comum, por meio de uma mulher, e sua plena divindade seria evidente por sua concepção no ventre de Maria, pela obra poderosa do Espírito Santo. Portanto, nós vemos a união com clareza da humanidade e da divindade na pessoa bendita de Jesus. Em terceiro lugar, a doutrina do nascimento virginal torna possível a verdadeira humanidade de Cristo sem a herança do pecado. Nós vimos que Cristo, ele foi um homem igual a cada um de nós, no quesito faculdades humanas, funcionando normalmente, alguém que cresceu normalmente, alguém que passou por todas as etapas da vida, alguém que tinha as limitações normais desse corpo físico, fome, sede, sono. Entretanto, ele era diferente de nós em um aspecto. Jesus não tinha pecado. A herança do pecado não estava na pessoa de Jesus. É porque o pecado vem do pai, pastor? É isso? É o pai que passa o pecado para o filho, é? Um dos motivos, meus irmãos, pelos quais nós confiamos nos méritos de Cristo para a salvação, é porque nós cremos que não há pecado na sua natureza. Ele não pecou. Ele viveu a vida que nós deveríamos ter vivido, foi sujeito às tentações que nós somos sujeitos, mas passou por tudo sem pecar. Essa é uma realidade que nós não podemos negar. Isso é bom para a gente, no aspecto salvífico. Ele é santo, infinitamente santo. Então, o nascimento virginal de Jesus, ele vai romper com o padrão de herança de pecado e a culpa de Adão pelos seres humanos. Perceba, o pecado não é algo que se transmite pelo sangue físico, mas é a rebeldia moral e espiritual contra Deus. Nós herdamos o pecado porque Adão, aquele que representava a humanidade, pecou. E quando Adão peca, a humanidade cai juntamente com ele, porque Adão nos representa. Mas Jesus, ele é o cabeça de uma nova humanidade. Ele é o último Adão, como vai dizer Paulo, de sorte que a natureza da sua concepção virginal enfatiza a sua realidade singular. Isso é rompido na pessoa bendita de Jesus. Essa interrupção na linhagem de Adão foi o método empregado por Deus para fazer com que Jesus fosse plenamente humano e, mesmo assim, não partilhasse do pecado herdado por Adão. Há uma concepção divina. Deus interrompe isso na pessoa de Jesus. Há pessoas que dizem assim, mas é covardia também, né? Porque assim, o que é que eu tenho a ver com Adão, né? O que eu tenho a ver com Adão? Que errou, é por isso eu errei também. Aí agora eu estou passando por essas limitações, né? Porque um homem lá atrás errou, falhou, como se você, criatura, pudesse fazer uma coisa diferente da dele. Não sei se você já pensou nisso, mas dispense agora. Certo?
E você diz, mas não pode ser. Você não tem nada a ver com Adão, assim como você também não tem nada a ver com Cristo. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus são chamados de justos, sendo injustos. Mas quando Deus olha para nós, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, Jesus não vê a mim, Filipe, como pecador, mas vê a Cristo, os méritos de Cristo. E por isso nós somos absolvidos. Por isso nós somos tomados como justos diante de Deus. Então, Adão representava a humanidade, mas Cristo representa essa nova humanidade. O nascimento virginal rompe com essa a herança do pecado de Adão. Isso é, portanto, maravilhoso para nós. Portanto, a doutrina do nascimento virginal dentro da humanidade de Cristo Jesus é importante, fundamental, quando nós pensamos na humanidade. É essencial para o entendimento das boas novas do Evangelho. Nós precisamos pregar e defender essa realidade também. Mas, em último aspecto, eu quero mostrar a realidade do nome de Jesus, porque é um aspecto interessante também dentro da humanidade do Filho de Deus. Quando Maria recebe a visita do anjo, Lucas capítulo 1, verso 31, nos diz que o anjo falou para ela qual deveria ser o nome do bebê que nasceria. O anjo fez o trabalho completo. Disse que ela iria ficar buchuda e ainda disse o nome da criança. Olha só o que é que nos diz Lucas capítulo 1, verso 31. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Jesus era um nome conhecido, comum naquela época, e um nome que foi muito apropriado para esse menino. Porque em grego o nome Jesus é referente a Jesus, que corresponde ao hebraico e aramaico Yeshua, que vem da mesma raiz de Josué, que significa Jeová é salvação. Ou seja, um nome apropriado, o nome desse bebê tão aguardado é singular. E aqui nós vemos toda a singularidade do cristianismo em geral e de Jesus em particular. Interessante que Timothy Keller vai dizer que nesse nome, no nome de Jesus, nós nos deparamos com um oceano de verdade, traduzido em uma declaração sucinta, em um nome de um bebê, para ser mais exato. Jeová é salvação. Deus é salvação. Deus visitou o seu povo com redenção ao enviar o seu Filho Jesus. Mas por que nós devemos valorizar e pregar o ensino da encarnação, a realidade de que Deus se fez homem? Por que isso é importante para nós, meus irmãos? Porque a encarnação de Jesus, ela é importante para possibilitar uma obediência representativa. Ou seja, Jesus é o nosso representante. Jesus obedeceu em nosso lugar naquilo que Adão falhou e desobedeceu, como eu falei há pouco. É por isso que nós dizemos, e muitas vezes oramos, que Jesus viveu a vida que nós deveríamos ter vivido. Porque ele foi obediente, plenamente obediente a Deus Pai. E isso, ou com isso, ele nos representa diante de Deus. Ele foi tentado em tudo, mas jamais abandonou os mandamentos, a lei do seu Pai, como filho verdadeiramente obediente, e por isso ele não pecou. Por isso que a doutrina da encarnação é importante para nós. Mas a doutrina da encarnação é importante para nós também, porque lhe permitiu a Jesus ser um sacrifício substitutivo. Se Jesus não tivesse sido homem, ele não poderia ter morrido em nosso lugar e pago a punição que nos cabia. Ele viveu a vida que deveríamos ter vivido e morreu a nossa morte. Eu deveria ter morrido. Você deveria ter morrido, mas Cristo Jesus, homem, morreu em nosso lugar. Hebreus capítulo 2, verso 14, nos diz: portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por medo da morte. Pois, na verdade,
ele não auxilia os anjos. Olha que coisa interessante isso aqui, meus irmãos. Na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante aos seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Tão claro como a luz do sol. O que esse texto está nos dizendo é que era necessário que Jesus se tornasse um homem, porque ele não veio morrer por anjo. Se ele deveria morrer pelos homens, ele deveria se tornar homem em todos os sentidos. Deveria ser como nós, como o texto vai nos dizer, em todos os sentidos, para salvar os homens. Por isso que ele se faz homem, para ser um sacrifício, para dar a sua vida em nosso lugar. Ele é o sumo sacerdote, porque ele, além de ofertar, é a própria oferta a Deus. Para que essa oferta chegue ao trono de graça de Deus com um aroma suave. Deus aceita essa oferta e nos perdoe. Uma oferta, um sacrifício definitivo pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar para que eu e você tivéssemos a vida eterna. E só morreu porque encarnou, se tornou homem. É claro, meus irmãos, que outros pontos podem ser colocados aqui para reforçar a importância da doutrina da encarnação. Mas o que deve ficar claro é que mesmo encarnado, Jesus não abandonou a sua divindade. O aspecto humano não nega o aspecto divino. O aspecto divino não vai negar o aspecto humano de Cristo Jesus. Ele não foi 50% homem e 50% Deus, para totalizar 100%. Não. Mas 100% homem e 100% verdadeiramente Deus. Por isso, nós não podemos acreditar, por exemplo, que Jesus é apenas Deus ou apenas homem. Se alguém chegar para você, alguém bater na sua porta lá um sábado de manhã, um domingo de manhã, dizendo que, não, porque olha aqui essa Bíblia aqui que eu trouxe para você, e olha o que ela está dizendo aqui, que Jesus não é bem assim, não é? Não era divino assim, não é? Isso é mentira, isso é palha. Jesus não é apenas Deus ou apenas homem. Abandone o pensamento de que Jesus parecia ser humano, mas na verdade não era. Parecia só, mas não era. O testemunho bíblico não aponta para essa realidade como nós vimos. Também não podemos acreditar que Jesus era duas pessoas separadas que simplesmente trabalhavam juntas. Isso é palha igualmente, isso é heresia. E perceba, para combater essas inverdades, essas falsidades, essas heresias e outras também, a igreja ela realizou concílios e elaborou declarações de fé ao longo da história da igreja para enfatizar a verdade que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. A igreja estava a ponto de se dividir, as escolas teológicas se dividindo por conta dessa realidade. É Deus ou é homem, se parece Deus, se parece homem, mas ele é 100% homem e 100% Deus. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ou seja, a questão da dupla natureza de Cristo deve ser considerada em autoestima por cada um de nós. Nossos irmãos, ao longo da história da igreja, deram a vida, deram o seu sangue, engajaram energia, tempo, para elaborar confissões de fé, concílios, para trabalhar essa verdade. Nós não podemos tratar isso de forma qualquer. Não pelos nossos irmãos, necessariamente, a energia deles, necessariamente, mas porque Jesus não é essa pessoa. Ele é 100% homem e 100% Deus. Acima da nossa compreensão. Ah, pastor, mas acima da nossa compreensão. Ah, pastor, mas é porque acima da nossa compreensão. Amém? É por isso que, enquanto discípulos de Jesus, nós precisamos estar prontos e aptos para responder àqueles que querem saber a razão da nossa fé, o que inclui
a questão da pessoa e da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus perguntou: o que é que estão dizendo por aí? E perguntou a seus discípulos: e vocês? O que é que vocês dizem? Um erro nesse ponto leva toda a nossa teologia e a nossa fé ao fracasso. Um erro nesse ponto e os nossos esforços missionários são apenas esforços falidos. Nós precisamos defender a verdade que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Nós não podemos titubear ao falar sobre a natureza e a obra de Cristo Jesus. A resposta à pergunta quem é Jesus deve ser clara na nossa mente e no nosso coração. Afinal, Ele é o nosso Salvador. Portanto, eu pergunto para você nessa noite, quem é Jesus para você? E à luz disso, à luz do que Jesus é para você, pense o que Ele veio fazer à luz da realidade de quem Ele é. Será que Jesus é apenas um bom homem? Uma espécie de mestre, um filósofo? Perceba, se isso é tudo que Ele é, então nós estamos ainda perdidos em nossos pecados e em nossas corrupções, completamente condenados. Se você crê que Jesus é apenas um mestre de moral, um filósofo, assim como Platão, Sócrates, Aristóteles, que vieram para dar um novo direcionamento, um novo sistema de vida, uma nova forma de enxergar o mundo, meramente e simplesmente isso, você não entendeu nada e ainda está perdido em seus pecados, completamente condenado. Mas se em vez disso, você crê que Ele é totalmente divino e totalmente humano, como a Escritura testifica, então creia que Ele definitivamente deu a sua vida por nós, que Ele nos resgatou, que Ele nos redimiu e que Ele expiou os nossos pecados. Jesus é o Messias, meus irmãos. Ele é o Cristo. Ele é aquele que veio para abrir o caminho de volta a Deus. Nada nessa vida pode reatar, construir uma ponte de volta para Deus. Por mais dinheiro que você tenha, por mais status que você tenha, você jamais pode se tornar aceito diante de Deus se não for pela pessoa bendita de Jesus. Ele, de fato, é esse caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não um caminho, mas um caminho, outro caminho. Não, eu sou o caminho, o único caminho. Ele fez isso para sermos, eu e você, parte da sua família eterna. Ele é nosso irmão mais velho. Nós somos adotados, enxertados nessa família, onde Cristo Jesus é o nosso irmão mais velho e onde Deus é igualmente o nosso Pai. Por isso nós podemos chamar Deus de Pai. E se chamamos Deus de Pai, devemos viver à luz de uma nova realidade. Temos uma nova filiação. E tudo isso só é possível porque Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. O amor de Deus Pai por nós foi plenamente demonstrado ao enviar o seu único Filho para encarnar, vir a esse mundo em forma de servo, para dar a sua vida, para morrer, mas também para ressuscitar e ascender, a fim de que homens falhos e miseráveis como nós pudéssemos ser contados como justos. É por isso, meus irmãos, que isso só é possível, porque Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. E o que é que nos cabe agora? C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, que você deve ler, nos diz que diante da realidade de quem é Jesus, nós só temos dois caminhos a seguir. Ou você enxerga Jesus como um lunático, como um doido, que veio a essa terra para dizer que é Deus, ou você reconhece que Ele é, de fato, o Filho de Deus. Você não tem um terceiro caminho. Ou você nega essa realidade, ou você abraça essa realidade. Se você abraçar a realidade de que Jesus é o Filho de Deus, a natureza de Jesus, a pessoa de Jesus e a obra de Jesus, aquilo que Ele fez à luz dessa verdade, sendo Filho de Deus, nós só podemos responder de uma maneira: caindo
de joelhos aos seus pés e chamando de Senhor e Deus. Não há uma terceira via. Tem muita gente que gosta de terceira via, mas não tem terceira via. Ou é Cristo, ou Cristo é para você, o Deus encarnado, ou Ele é para você, um homem, como outro qualquer. A minha oração é que você reconheça a superioridade de Cristo. Que você que ainda não confiou em Cristo como seu Salvador e Senhor, faça o quanto antes. Reconheça as suas limitações de se achegar a Deus pelas suas próprias obras. Arrependa-se dos seus pecados e confie em Cristo. Professe a sua fé em Cristo Jesus como aquele que é o único que tem poder para te salvar. E se você já tomou essa decisão, se Cristo é o teu Senhor e o teu Salvador, viva uma vida digna dessa verdade. Uma vida que transborda em gratidão pelo precioso presente da salvação. A salvação pertence ao Senhor. A salvação vem do Senhor e do Senhor somente. Nós somos alvos dessa salvação, dessa graça que um dia nos alcançou. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos porque na eternidade o Senhor acordou com seu Filho. E no momento oportuno, Cristo veio a esse mundo, nascido da Virgem, cresceu, viveu, teve suas limitações inerentes ao seu corpo físico, mas foi obediente até a última consequência, ó Deus, morrendo numa morte, e a morte de cruz. Te louvamos porque isso só foi possível porque Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Te louvamos, Pai, porque Tu aceitastes o sacrifício do Teu Filho e no momento oportuno, ao terceiro dia, o Senhor ressuscita dentre os mortos. E essa é a certidão de nascimento da Tua igreja. Nós podemos confiar em Cristo. Nós podemos confiar no Deus Trino que trabalha na nossa redenção. Ó Pai, pedimos que o Senhor possa abrir os olhos de alguns aqui nessa noite para essa realidade. Que aqueles que não encontraram-se com Cristo, o Cristo verdadeiro, o Cristo da Escritura, possam fazê-lo quanto antes. Ó Pai, e aqueles que já confessaram que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas, que cada um de nós possamos viver à luz dessa realidade, dignos, ó Deus, vivendo uma vida digna dessa realidade, para o nosso próprio bem é verdade, mas para a honra e glória do Teu santo nome. Ajuda-nos em nossas limitações e que a cada dia possamos nos despir do velho homem, que Teu Espírito Santo a cada dia nos instrua, nos capacite, nos habilite a colocarmos novas vestes de graça, ó Deus, vestes lavadas, para que possamos andar em novidade de vida. É assim que nós oramos, Pai, e pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo que aqui se reúne. É no nome de Jesus, Salvador nosso. Amém.